dia a todos. Quero agradecer também a presença do procurador João Barroso, do Mistil, das taquígrafas, servidores, advogados, dando graças a Deus para iniciar a 33ª sessão ordinária de 2 de outubro de 2019. Passamos a expedientes, formação 11/2019 da Lavra do senhor Euderix Pereira Marques, diretor da DICOP, através do qual informa que realizou pesquisa do sistema e-Contas e levantou as despesas com obras e serviços de engenharia realizadas pelos órgãos da administração estadual e do município de Manaus. Ressalto que na listagem apresentada, a qual foi encaminhada em cópia a cada um dos gabinetes de Vossas Excelências, constam diversos órgãos e relatorias. O diretor da DICOP requer autorização deste plenário para que as contas dos órgãos mencionados na informação sejam apreciadas sem manifestação da engenharia desta Corte, uma vez que as despesas foram inexistentes ou muito inferior às realizadas pelas demais secretarias. Esta presidência vota por deferir o pedido feito pelo diretor da DICOP, coloca o assunto em discussão. Deferindo. Conselheiro Érico, deferindo. Conselheiro Josué, conselheiro Ari. Com Vossa Excelência. Conselheiro Mário de Mello. Acompanho. Então, por unanimidade. Passamos a indicações e propostas. Facultada a palavra. Eminente presidente, eu creio que eu deva dar satisfação a Vossa Excelência, ao doutor plenário, cumprimentando a todos aqueles que nos prestigiam com sua presença, os jornalistas, de que chove chuva no ano pré-eleitoral. No campo da Secretaria de Educação, nós temos pelo menos 3 mísseis, não sei se da Coreia do Sul ou da Coreia do Norte, mas é da Coreia. A denúncia do empresário, a quem recebi e mandei no dia 16 de setembro para a área técnica, que não foi me dado áudio. Da merenda escolar por parte do procurador, querendo a suspensão. Eu estou me acautelando porque interromper um fornecimento de merenda escolar no mês de outubro, a 2 meses do término do ano letivo, na minha opinião, seria imprudente. Não é? Então, vou dar seguimento e que se apure, mas não pode, o pior erro é suspender a merenda, na minha opinião. E o concurso público, ainda no tempo do secretário Lourenço, que tem aquelas pendências em que os aprovados querem o chamamento imediato e os que não aprovados querem a nulidade. O Ministério Público também é nesse sentido. Como mudou toda a secretaria, por sinal já 2 secretários, também estou me acautelando, notificando-os a que apresente a parte boa do concurso para se depurar a parte duvidosa. Ou seja, que se fosse fazer a anulação, que parcial seja, mas não no todo. E se me permitirem Vossas Excelências, já falei tantos espinhos e agora falo numa flor muito querida a todos nós, em particular a Vossa Excelência, conselheiro Ari, o aniversário de sua mãe, a Lourdinha Moutinho. Uma pessoa que, pela postura, pela dignidade, pelo companheirismo, pela solidariedade, não apenas como esposa, como mãe, mas como amiga, merece letras douradas no dia do seu aniversário. A ela, as flores todas. Muito obrigado, conselheiro Josué. Muito obrigado pelo carinho com a minha mãe, com a minha família. Meu querido amigo é muito bondoso e generoso sempre na recordação dessas datas que nós carregamos no coração. Senhora presidente, Perdão. inicialmente meu bom dia a todas as senhoras, a todos os senhores, e eu não sabia do aniversário da doutora Lourdinha, e o conselheiro Josué Filho sempre atento a essas ocasiões, a essas situações, e nos ajuda a prestar uma homenagem ao nosso colega Ari Júnior. E no que me diz respeito, a doutora Lourdinha foi minha colega de faculdade de Direito, se formou comigo,
E eu quero desejar a ela muita saúde, muitas felicidades ao lado da família que construiu, linda família que construiu. E quero, Ari, que você então transmita a ela toda a minha alegria pelo seu aniversário na data de hoje. Agradeço, recebo, senhora presidente, o carinho do colega da minha mãe, como também do conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, Por não. eu quero, na linha de todos os colegas, registrar o desejo de muita saúde, muita paz para a doutora Lourdinha, que é uma pessoa conhecida na nossa sociedade, pela competência e, acima de tudo, a essência principal dessa família linda, né, que foi construída aí. Está aí o nosso querido conselheiro Ari, com esse brilho que ele tem. E como base principal não podia ser diferente, é o núcleo familiar dele, capitaneado pela mãe, doutora Lourdinha, e pelo nosso querido desembargador Ari. E, aproveitando o contexto, e parabenizar o professor Josué, nosso querido Josué, que realmente ele sempre na linha de frente, nesses momentos importantes aqui nesse pleno, quando nos fala, nos orienta por datas tão importantes. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, querido amigo, pelo carinho. Senhora presidente, também quero aderir e pedir ao conselheiro Ari que transmita minhas felicitações, muitas felicidades, muitos anos de vida para a doutora Lourdes. Obrigado, meu querido, muito obrigado. Senhora presidente, meu bom dia primeiramente a todos. Eu faço adesão às parabenizações. Obrigado. Senhor presidente, conselheiro Ari, por favor, também transmita as minhas felicitações à doutora Lourdinha. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Presidente, aqui em nome do Ministério Público de Contas, eu quero desejar e dar longos parabéns à sua genitora, a doutora Lourdinha, querido conselheiro Ari Moutinho. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Eu também me associo às manifestações, desejando muita saúde, muita felicidade juntamente com a sua família. Obrigado. Ainda indicações e propostas? Senhora presidente, se a senhora me permite, o conselheiro Josué sempre muito feliz, e eu retomo a questão da SEDUC. E o que me causa espécie, conselheiro Josué, que são pendências constantes. Todos os secretários, todos os governos, todo o corpo técnico sabe que tem que ter transporte escolar, merenda, fardamento, material didático. Parece, procurador João Barroso, que é um fato novo. Então, isso aí, eu até gostaria de sugerir a Vossa Excelência que cobre da SEDUC um planejamento, pelo menos anual. O certo seria por quadriênio. Mas essas verdadeiras aberrações que nós encontramos, parece que é um fato novo. Coisa que é corriqueiro, coisa que o eminente conselheiro Josué passou pelaquela secretaria e, aliás, passou com muita maestria e deu um salto, inclusive na qualidade do ensino do Amazonas à época, mas desde a sua época, conselheiro, essas coisas aconteciam. E aí a gente fica vendo, principalmente nesses últimos governos, dispensa de licitação. Lembro de outro tema que aqui nós votamos, a questão da logística, que tinha que ser lançado um processo licitatório, conselheiro Mário de Mello. Inclusive, se não me recordo, foi de relatoria de Vossa Excelência, no mês de outubro. Daqui a pouco outubro acaba e fica aquela velha desorganização que toma conta de uma secretaria. Tomara eu que eu esteja até cometendo algo que não corresponde com 100% da realidade, que eles tenham se programado. Mas nós não podemos ver 25% da educação, que é o orçamento determinado por lei, ser, ao invés de investido, ao invés de ser planejado em prol da melhoria do nosso IDH, dos nossos índices de matemática, física, química, enfim, português, sejam tão somente, no final do ano, serem aplicados para bater o índice dos 25%. Sem planejamento não iremos chegar a lugar nenhum. Isso é gestão, isso é controle. E eu entendo que cabe, senhor presidente, eminente conselheiro Josué, relator das contas da SEDUC, um alerta para a secretaria para que nós não possamos ter
no começo do ano, aquela velha conversa fiada, que já não cabe mais, de dispensas de processos licitatórios por falta de organização e planejamento. Quero dizer que Vossa Excelência, permita-me, presidente, já está atendido na notificação que estamos fazendo agora pela manhã SEDUC, que se inclua, doutor Sadia, a observação o conselheiro Ari Moutinho, no sentido de detalhar todo o planejamento escolar para o ano de 2020. Exatamente, cobrando todos os contratos, os principais pelo menos. Qual é o prazo licitatório, se está coberto por licitação, o alcance, o valor. Eu entendo que é de bom tom, até para que, se eles estiverem fazendo como devem fazer, essa corte fazer os devidos registros. Assim será. Ainda indicações de propostas, passamos à distribuição. Troca muito. Cabral, lote 2. Lote 5. Lote 5. Conselheiro Érico. Lote 9. José Filho. Lote 1. Conselheiro Ari Moutinho. Lote 7. Conselheiro Mário de Mello. 4. Auditor Mário Filho. 3. Auditor Alípio. 8. Auditor Luiz Henrique. 6. Quero, antes de passar para julgamento adiado, também dar as boas-vindas ao conselheiro Mário de Mello, que retornou das suas férias. Julgamentos adiados. Na pauta do conselheiro Mário de Mello, nós temos um processo, o qual retorna após vista do conselheiro Ari Moutinho, que não juntou manifestação. Indago se o conselheiro Ari deseja se manifestar em sessão. Então, pacificado, damos por aprovado o processo de número 10.864/2018. Ainda em julgamento adiado, da pauta do auditor Alípio Filho, temos um processo de número 1971/2011, o qual trata de embargo de declaração e retorna após vista do conselheiro Ari Moutinho, que não juntou manifestação. Deseja se manifestar, excelência? Não, senhora. Então, pacificado, dou por aprovado. Passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos 7 processos. No terceiro e no quarto processo, de número 3.027/2017 e 3.028/2017, estão apensos e possuem embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração aposto pelo senhor Gideão Timóteo Amorim. E, após análise dos autos, não vislumbrei contradição, omissão, obscuridade no acordo hostilizado. Tampouco foram apresentados documentos ou justificativas plausíveis que tivessem o condão de modificar a decisão. Portanto, eu acompanho em toto o voto do eminente conselheiro Érico Desterro pelo não provimento dos embargos. Pacificado, dou por aprovado os processos. No quinto processo, de número 14.264/2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Trata-se de embargo de declaração aposto pelo senhor Adair José Figueiredo Pinheiro, com pedido de efeitos infringentes. Contudo, não há omissão, obscuridade, tampouco há contradição alegada pelo embargante, excelência, e somos pela negativa de provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 7 processos. No primeiro processo, de número 1462/2015, há destaque do conselheiro Érico. Contudo, também consta pedido de vista do conselheiro convocado Alípio Filho. Dessa forma, vista concedida... Primeiro, eu queria que a senhora indagasse ao eminente substituto de conselheiro, doutor Alípio, se ele permanece com pedido de vista, porque já vem da sessão anterior.
Excelência, eu queria analisar. Perfeito. Não. Obrigado. Essa vista foi pedido na sessão anterior que ele estava convocado. Perfeito. O conselheiro Josué não veio e o processo estava em pauta. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos 8 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Com relação ao processo do eminente conselheiro Josué, o de número 1464, que é uma prestação de contas do Dr. Pedro Carvalho, eu gostaria de propor, eminente relator, só retirar essa multa de R$ 1.800. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que Vossa Excelência já está atendido, embora eu tenha retirado esse projeto de pauta, na próxima sessão assim será. Obrigado, obrigado. Pauta do conselheiro Mário Melo, temos 10 processos. No segundo processo, de número 11.762/2016, temos pedido de vista por parte do conselheiro Érico, vista concedida por esta presidência. No quarto processo, de número 365/2018, tem pedido de vista por parte do conselheiro Érico também. Vista concedida. Dos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Eu só estou sinalizado um aqui. Você fez destaque no 365. Exatamente esse que eu comungo com o destaque do nobre conselheiro Érico. Foi destaque, Excelência. Qual é o processo? 365/2018. Então, pacificado, dou por aprovado. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho, temos um processo de número 14.081/2019, o qual não possui destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho, temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho, temos um processo de número 14.427/2019, o qual não possui destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Alípio Filho, temos 7 processos. No segundo processo, de número 11.318/2017, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Excelência, em relação a esse processo, o conselheiro propôs a multa com fundamento no artigo 308.6 do nosso regimento interno e, pelo que eu vejo, por prática de grave infração à norma legal. E o valor da multa corresponde a R$ 1.706,80. Todavia, creio que o fundamento da multa seria o inciso 1 do 308 e não o 6 do 308, que trata especificamente da infração referida pelo conselheiro. É uma observação primeira que eu faço. Conselheiro Érico. Meu voto, Excelência, está aí. É a aplicação da multa no valor de R$ 1.706,80, em razão da inobservância dos prazos legais para apresentação dos balancetes mensais nos meses de junho, julho e agosto de 2016. E o fundamento é o que já está posto, é o artigo 308, inciso 6 do regimento interno. Esse é o meu voto. Só fazendo, então, fiz essa reparação, mas ainda que corrigido o fundamento, Excelência, eu não vou comungar da propositura, apenas pelo seguinte: a única falha que houve nessas contas foi atraso de balancete. Todavia, o parágrafo 4º do artigo 308, ele dispõe o seguinte: as multas previstas neste artigo poderão deixar de ser aplicadas se houver justificativa que evidencie a inexistência de má-fé ou a ocorrência de força maior, de livre convencimento do Tribunal Pleno das Câmaras. Eu estou convencido que essas contas não devem ser sancionadas, conforme a propositura. Analisando aqui os balancetes,
encaminhados, eu verifiquei que em 84% dos meses, ou seja, em 10 meses dos 12, o gestor ele cumpriu o prazo processual para encaminhamento dos balancetes, sendo que nos meses de janeiro até abril, ele cumpriu na data, nem mais nem menos. Nos demais meses, no caso, setembro, outubro, novembro e dezembro, que foram os últimos meses do ano, o gestor encaminhou os balancetes com a antecedência, sendo que nos meses de novembro e dezembro, a antecedência foi de, respectivamente, 18 dias e 21 dias, ou seja, 18 dias antecipadamente a data prevista para o envio, e dezembro, 21 dias antes da data marcada. Apenas nos meses de maio, junho e julho é que houve atraso, sendo que no mês de maio houve atraso de 6 dias, no mês de junho 61 dias e no mês de julho 31 dias. Ora, Excelência, eu avalio muito a conduta positiva do gestor. Muito embora, de fato, eu reconheça que houve atraso, na verdade existe, matematicamente comprovado, todavia os últimos meses do ano, eles foram encerrados com envio antecipado dos balancetes. E creio que o bom direito firma-se na linha do disposto no parágrafo 4º aqui do artigo 308, que a conduta do gestor ele aponta para uma conduta positiva, no sentido de pautar a sua administração, encaminhando ao tribunal as informações necessárias dentro do prazo e até antecipando esse prazo. Então, não vejo motivo aqui para esse gestor ser sancionado conforme a propositura. Então, com as devidas vênias, eu não acolho a proposta, a formulação de multa ao gestor e considero as contas regulares com ressalvas, Excelência. Em votação, como vota o conselheiro Josué? Eu vou votar, mas antes eu quero dar uma explicação. Eu entendo que a multa tem que existir quando há atraso. Mas quando esse atraso prejudicar a análise das contas. Me perdoe se entendo diferente. O relator, que é o dono do processo, que o examinou, especificou os meses em que isso ocorreu. Não vejo necessidade, embora caiba a multa. Por isso, acompanho o relator. Conselheiro Ari? Com o relator. Conselheiro Mário de Mello? Relator. Então, por maioria, contra o voto do conselheiro Érico. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Temos 4 processos. No primeiro processo, o procurador João Barroso está pedindo vista, processo 1455/2018. No quarto processo, de número 13.631/2019, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro do auditor Alípio Filho, passo inicialmente a palavra ao relator. Obrigado, senhora presidente. Aqui um breve relato sobre o processo, excelências. Pois não. Trata-se de um recurso de reconsideração. Esse recurso foi interposto pelo contador que atuou nas demonstrações contábeis, responsável técnico legal pelas demonstrações contábeis do exercício financeiro 2015 da Câmara Municipal de Maués. Esse tribunal pleno, no acórdão, no item 10.6 do acórdão recorrido, ele se limitou a comunicar, estou relendo aqui o texto do item 10.6, comunicar aos Conselhos Federal e Regional de Contabilidade sobre a indevida prestação de serviços contábeis do senhor, o contador, uma vez que prestou informações da receita recorrente líquida referente ao segundo quadrimestre de forma divergente para a Prefeitura e para a Câmara Municipal. Então, excelências, não houve, pelo Tribunal Pleno, nenhuma condenação, não houve aplicação de multa, declaração de alcance, e o contador, ele não é gestor, esse eventual, esse problema nas demonstrações contábeis não gerou dano, e em razão disso, eu entendi que carece
de interesse processual do recorrente, uma vez que não ficou comprovado aqui nenhum tipo de sucumbência. Ele alega que não houve contraditório à defesa e, em razão disso, pede a nulidade do julgado. Então, considerando todos esses elementos, eu entendo que eventual direito à contraditória à defesa deve ser garantido, sim, mas lá no âmbito do Conselho de Contabilidade, eventualmente, se for instaurado ali algum procedimento com vistas a penalizar o contabilista. Eram essas. Então, em resumo, meu voto é no sentido de não conhecer do recurso de reconsideração em razão da falta de interesse por não haver sucumbência. E já antecipadamente também agradeço ao conselheiro Érico pela oportunidade de discutirmos essa questão. Era isso, excelências. E votação? Senhor presidente, eu tenho um voto divergente que gostaria de explicar. Na realidade, eu vou divergir do doutor Luiz Henrique quanto à conclusão de que a pessoa recorrente aí não tem legitimidade. Parece que sim, tem. Por quê? Porque o nome dele foi citado na decisão e na decisão, a nossa decisão determina que seja feita uma comunicação ao Conselho Federal de Contabilidade, ao Conselho Regional de Contabilidade sobre a má atuação dele. Ora, como ele não pode recorrer dessa posição? Quer dizer, então, que ele vai ter que assistir ao desdobramento disso impávido e só vai se defender perante o Conselho? Na minha opinião, já há um prejuízo claro para ele. Não é? Claro para ele. Nós aqui, por exemplo, eu mesmo já fui vítima de situações em que o Ministério Público do Estado abre um procedimento preliminar para apurar não sei o quê e já está no jornal o meu nome. Conselheiro Érico Desterro responde por improbidade, não sei aonde. Quer dizer, isso não traz um desgaste para a pessoa? Isso não impacta na sua vida? Não, me parece que ele tem sim legitimidade se ele puder evitar que chegue uma determinação desarrazoada ao Conselho. Eu acho que ele deve agir aqui dentro, sim. Bem, e portanto eu reconheço que ele tem legitimidade. Só que, dando provimento ao recurso para retornar à instrução, por causa disto, quer dizer, destruir a decisão feita pelo tribunal por causa desse aspecto, não me parece razoável também. E por isso, o meu voto, excelência, é conhecer do recurso para retirar da decisão original essa determinação. Até porque esse negócio de o tribunal ficar notificando o Conselho Federal sobre a atuação do advogado, do contador, eu não vejo muito propósito nisso, né? A não ser que seja. Hoje, por exemplo, no que diz respeito à advocacia, a lei diz que o advogado responderá por dolo ou por erro grosseiro. O advogado, né? Bem, então tem que caracterizar, no que me diz respeito, por analogia, a atuação desses profissionais também, eventualmente, se agiu com dolo ou com erro grosseiro, não sei. Francamente, não revisitei o processo para dizer se houve ou não um erro grosseiro. Mas, na dúvida, eu voto no sentido de que o tribunal retire da decisão original essa determinação. Dê provimento para retirar da decisão original aquela determinação. Em discussão, votação. Como vota o conselheiro José Filho? Eu vou ter que destrinchar. Eu vou votar com o Ministério Público, com o órgão técnico, com o conselheiro Érico. Conselheiro Ari? Na mesma linha. Conselheiro Mário de Mello? Na mesma linha, excelência. Então, vencido conselheiro convocado, Luiz Henrique.
Os demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos 7 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos da proposta de voto do relator. Passamos à pauta administrativa. Na nossa pauta administrativa, temos um total de 6 processos, sendo todos de minha relatoria. Verifico que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamento por parte de Vossas Excelências. Agradecendo a Deus por mais uma sessão e pedindo proteção para nossa semana, a nós e a nossas famílias, e marcando a próxima sessão para o dia 8 de outubro, a hora regimental. Obrigada a todos.